Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui, traduzimos relatos de indivíduos que passaram por experiências de quase morte. Hoje, vamos conhecer a história de Jim. Ele compartilha que era cético, mas após uma experiência incrível e reveladora, sua vida mudou completamente. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever agora. Ative o sininho de notificações para receber alertas a cada novo vídeo. Vamos agora ouvir o testemunho de Jim. Eu fui criado na China, sob a influência do meu pai, que era muito rigoroso e autoritário. Desde a infância, minha mente foi profundamente moldada pela teoria marxista. Assim como ele, tornei-me um membro ativo do Partido Comunista durante a faculdade. Ao ingressar no mundo do trabalho, almejava me tornar um futuro líder do partido, tanto em termos de mentalidade socialista quanto de habilidades profissionais. Por isso, não me identificava com idealismos e não tinha nenhum apego a religiões ou superstições. No entanto, eventos incríveis aconteceram comigo, especialmente porque eu era um ateu fervoroso. A doença pode ter sido desencadeada por vários invernos frios e rigorosos. Além disso, eu era um workaholic. A cada ano, meus problemas de saúde crônicos começavam no outono e persistiam até o início da primavera. Numa certa estação de outono, meu problema de tosse crônica voltou. Eu frequentava uma clínica local diariamente para tratamento com antibióticos, como costumava fazer. Quando cheguei à clínica por volta das 20 horas, o médico informou que um lote específico de penicilina, que havia sido usado em mim 2 dias antes, fora utilizado para tratar uma criança recentemente. Eles precisaram usar um novo lote e por isso fizeram um teste cutâneo em mim. O resultado foi uma reação alérgica, com uma grande vermelhidão do tamanho de 2 centímetros em meu pulso, que se espalhou. Embora eu tenha hesitado, perguntei ao médico se era normal ter uma reação tão intensa. Ele ponderou por um momento e explicou que isso se devia ao novo lote que tinham usado em mim. Garantiu que deveria ficar bem, já que eu havia sido tratado com penicilina alguns dias antes. Entretanto, para evitar um choque anafilático, o médico me aplicou uma injeção de Phenergan e também injetou decametasona no meu soro. Eu me senti mais calmo e relaxado depois disso. Adentrei a área dos pacientes, deitei-me em uma cama e fui conectado a um soro por uma enfermeira. Pouco depois, ouvi um som estridente, como o som de um trem. De repente, meus ouvidos se apagaram e eu me vi avançando por um túnel escuro. Um sentimento de apreensão tomou conta de mim, enquanto eu me questionava o que estava acontecendo. Minutos atrás, eu estava bem, e agora tudo havia mudado. Eu queria interromper essa sensação e retornar, mas era como se estivesse sendo puxado incontrolavelmente à frente. Eu tentei lutar, mas meus esforços foram em vão. Sentia-me como um ponto, seguindo um caminho circular eterno. Ainda que meu corpo estivesse no mundo físico, eu havia entrado em uma dimensão com uma barreira que separava meu corpo e meu espírito. Eu tinha a clara percepção de que isso não era um sonho, mas sim uma reação à medicação que havia recebido. Entrei em pânico, sentindo medo, vulnerabilidade e desespero, enquanto flutuava nesse túnel infinito. Eu sabia que meu corpo estava na cama, mas não conseguia voltar para ele. Seria isso a morte? Pensei comigo mesmo. Se fosse, por que eu estava tão consciente? Eu não estava desaparecendo. Em vez disso, havia sido isolado do mundo físico. Não sentia dor. Flutuava como uma pluma e estava incrivelmente confortável. É difícil expressar exatamente o que sentia. Havia uma sensação de que seres invisíveis estavam me guiando. Esses seres respondiam às minhas perguntas, dissipavam minhas confusões e acalmavam meu coração perplexo. Eu não conseguia definir exatamente esses seres. Eles eram silenciosos,
amorosos, com uma bondade radiante, compaixão e amabilidade. Eles respondiam a todas as minhas perguntas. Parecia que eu estava sendo guiado por uma corrente de seres. Eles estavam em um nível muito mais elevado do que eu, no reino espiritual. Eu os chamei de profeta, aquele que se comunicou telepaticamente comigo, revelando as verdadeiras cores do universo, o propósito da vida e abrindo a porta da morte, para que eu visse uma outra dimensão. Num piscar de olhos, eu não estava mais no túnel escuro. Em vez disso, estava em um mundo brilhante, quente e puro. Senti um alívio completo. Não havia mais sofrimento, apenas paz e felicidade eternas. Minha alma começou a fazer uma série de perguntas sobre as cores verdadeiras do universo, sobre a vida e a morte. Onde quer que minha consciência fosse, as respostas se revelavam diante de mim. Nesse mundo, tudo era composto por partículas. Quando essas micropartículas se uniam, formavam o mundo com milhares de representações coletivas. Por exemplo, para muitas pessoas, uma árvore à frente de uma casa é apenas uma árvore. No entanto, nesse reino, ela é um conjunto empilhado de moléculas em forma de árvore, flutuando e ciclando eternamente. Eu vi esses conjuntos de moléculas fluindo e girando no mundo fenomenal. Enquanto minha consciência estava nesse estado, eu conseguia observar as árvores do lado de fora da clínica. Eu entendi que eu também era uma parte disso. Sim, o corpo humano é feito de imersão infinita, de partículas que circulam, metabolizam e interagem, seja como matéria particionada ou energia. Essa realidade nunca desaparece. Naquele momento, eu estava em um estado confuso. Minha consciência e meu corpo estavam separados, mas ainda conectados de alguma forma. Eu sentia que existiam várias dimensões coexistindo. Enquanto minha consciência permanecia em um reino, eu estava telepaticamente conectado com os profetas e sábios que me revelavam as verdadeiras cores do universo. Simultaneamente, eu estava ciente de tudo na dimensão física ao meu redor, embora percebesse as coisas devido à velocidade aumentada daquele lugar. Os sons chegavam aos meus ouvidos de forma lenta e atrasada em relação ao mundo físico. Enquanto isso, um casal idoso entrou na clínica para ver o médico. Ao passarem pela sala de pacientes, eles me viram sozinho, deitado com uma intravenosa no braço. Eles comentaram que eu era um homem idoso, responsável por cuidar de uma criança. Enquanto as pessoas entravam e saíam da clínica, acompanhadas por ruídos abafados e contínuos, eu conseguia até mesmo ver através das paredes. Havia 2 cabides pendurados em um armário. Ao mesmo tempo, meu telefone tocou 3 vezes. Uma enfermeira entrou e perguntou se eu queria atender as ligações. Uma delas era de um músico da banda, querendo discutir nossos próximos shows. As outras 2 eram de amigos. Enquanto o telefone tocava, pensei sobre dinheiro, amor e paixões. Tudo parecia trivial agora. Eu havia adquirido clareza e sabedoria, percebendo que essas preocupações terrenas não eram tão importantes como eu pensava. Minha mente estava clara, ciente de muitos acontecimentos antes mesmo de acontecerem. Isso me mostrou que eu havia transcendido as preocupações mundanas. Eu estava suspenso acima do meu próprio corpo, tentando induzir a respiração profunda para mostrar que eu ainda estava vivo. Mais tarde, o médico mencionou que não entendia por que minha respiração tinha pausas tão longas e irregulares quando eu estava inconsciente. Ele estava surpreso com isso. Quando o médico veio me examinar, minha consciência flutuante instruiu meu corpo a piscar para chamar a atenção dele. Agarrei a mão do médico, pois ele era a única pessoa que poderia me trazer de volta para minha família, meu filho e minhas responsabilidades inacabadas. Meu espírito mergulhou de volta ao meu corpo abruptamente, sentindo uma vertigem momentânea. Finalmente,
Minha consciência e meu corpo se fundiram. Ao abrir os olhos e sentar, comecei a vomitar continuamente, expelindo um líquido escuro semelhante a pepino em um lavatório. Meu corpo sentia-se vazio. O médico estava surpreso, perguntando como eu tinha tantas coisas em um estômago tão pequeno. Ele sugeriu que poderia ter sido um ritual de purificação. Ele havia feito todo o possível para me salvar. Quando contei a ele sobre as últimas 4 horas de experiência, ele ficou em silêncio, ouvindo atentamente. Seu rosto ficou pálido e percebi que ele estava assustado com o que ouviu. Depois dessa experiência, ele permaneceu ao meu lado durante toda a noite. Eu não tinha a intenção de culpar o médico. Tive a oportunidade de experimentar o que é uma experiência de quase morte por causa de uma série de eventos. A partir dessa vivência, pude ter um vislumbre da Terra e de uma outra dimensão. Esse episódio diminuiu meu medo da morte, pois minha perspectiva sobre o significado da vida e o mundo mudou completamente. A emocionante jornada de Jim, de ceticismo à fé, é um exemplo poderoso de como uma experiência de quase morte pode alterar radicalmente a perspectiva de alguém. O relato dele nos leva a refletir profundamente sobre o significado da vida. Se você também ficou intrigado e deseja saber mais sobre experiências de quase morte e como elas podem afetar a vida das pessoas, não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui você encontrará histórias inspiradoras e fascinantes sobre EQM e outras experiências espirituais, além de informações valiosas sobre a vida após a morte e a espiritualidade em geral. Junte-se a nós nessa jornada de autodescoberta e revelações. Inscreva-se agora.